Olá pessoal, aqui é o Moisés, o professor de inglês. Hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect, presente perfeito. Esse é um tempo verbal que nós não usamos na nossa língua. Então, nós vamos entender alguns de seus usos. Número 1. Ações que começaram no passado e continuam até hoje. É comum usarmos as palavras since, que é desde, e for, por ou a. Exemplos: We have been together since 2010. Nós estamos juntos desde 2010. Então, notem que nessa frase eles começaram no passado e ainda continuam juntos até hoje. Nós estamos juntos desde 2010. Então, neste caso, você vai usar o presente perfeito. Outro exemplo: She has worked here for 10 years. Ela trabalha aqui há 10 anos. Então, ela começou a trabalhar no passado e ainda continua trabalhando até hoje. Ela trabalha aqui há 10 anos. Outros exemplos: eu estudo inglês desde 2016. Então, eu comecei no passado a estudar e ainda continuo estudando inglês até hoje. Eu moro nesta casa desde 2018. Estou te esperando desde as 6 horas. Então, nesse modelo de frases, você vai usar o presente perfeito. Algo que aconteceu no passado, mas sem dizer quando. Exemplos: They have been to the US. Eles estiveram nos Estados Unidos. Nessa frase, eles estiveram nos Estados Unidos, mas não disseram quando eles foram. Então, toda vez que for frases também deste modelo, você vai usar o presente perfeito. Você não identifica o quando. Outro exemplo: I have seen that movie. Eu vi esse filme e acabou. Eu vi e não disse quando. Então você vai usar o presente perfeito. Para perguntas do tipo você alguma vez já ou você já, você usa também o presente perfeito. Exemplos: Have you ever been abroad? Você já esteve no exterior? Outro exemplo: Have you ever spoken to a famous person? Você já falou com uma pessoa famosa? Então você vai usar o presente perfeito. 4. Para algo que se acabou de fazer. Exemplos: He has just bought a new car. Ele acabou de comprar um carro novo. Então, neste caso, foi usado o just, que significa algo que se acaba de fazer. Então, ele acabou de comprar um carro novo. Então, você vai usar também o presente perfeito. Outro exemplo: I have just made some coffee. Eu acabei de fazer um café. Então, você usou aqui o just. Foi usado, na verdade, o just. Que significa algo que você acaba de fazer. I have just made some coffee. Agora nós vamos entender a forma. Como é que se faz essas frases na forma afirmativa. É composta pelo sujeito. Quem são essas pessoas? Em inglês são I, que é eu, you, você, he, ele, she, ela, it, o animal, a coisa, o objeto. We, nós. You, vocês. They, eles e elas. Ou você pode também substituir por nomes de pessoas, animais, coisas, cidades. Ou você usa o pronome ou nomes de pessoas ou outros. Exemplos:
We have done a lot of work. Então, nesta frase está o sujeito, que é we, nós. Depois do sujeito, você vai usar o have ou has, que é o auxiliar, mais o verbo no particípio. O verbo no particípio, ele está no nosso livro e você vai ter que memorizá-los. Esses aí são os verbos irregulares no particípio. Nós já estudamos uma lista de verbos, né, no presente, no passado. Agora nós vamos ver o particípio. Então, we have done a lot of work. Esse done é o verbo no particípio. O presente deste verbo é o verbo do, que é o verbo fazer. O passado é went. E o particípio, done. Nós fizemos muito trabalho. Então, ele é composto pelo sujeito, mais o have ou has, mais o verbo no particípio. Observação. A forma contraída do have é igual ao apóstrofo VE. V. Ou você fala ou escreve we have ou we've. We've done ou we have done. Outro exemplo. She has studied English for 10 years. Sujeito, she, ela. O auxiliar have ou has. E o verbo no particípio, neste caso, ele é um verbo regular, porque ele termina com IED. Os verbos regulares, eles terminam em IED ou somente com E e o D. Neste caso, é o verbo estudar. O presente é study. O particípio, studied. Outro exemplo, play, jogar. Particípio, played. Ele é parecido com os verbos no passado, os regulares, a forma dos regulares no passado. Então, ele é parecido com o particípio. Então, she has studied English for 10 years. Ela estuda inglês há 10 anos. Observação. A forma contraída do has é igual ao apóstrofo mais o S. Então, você fala she has, ou você pode também falar she's, contraído. Observação lá embaixo. Agora, quando é que você vai saber se é have ou se é has? Também já estudamos, né? Quando for os pronomes I, you, we e they, usamos com o have. Então é I have, you have, we have, they have. Para o he, o she e o it, usamos com o has. He has, she has, it has. Ou na sua forma contraída. Na forma negativa, ela é composta pelo sujeito, have ou has, o auxiliar, mais o not, que é o não, mais o verbo no particípio. Exemplos. We have, o not, que é o não, done a lot of work. Nós não fizemos muito trabalho. Ou você usa have not, ou tem uma observação que diz assim, a forma contraída do have not é igual a haven't. Have not é igual a haven't. We have not done é igual a we haven't done. Outro exemplo. She has not studied English for 10 years. Ela estuda inglês há 10 anos. Então, sujeito she,
auxiliar has, nesse caso, o not e o started, que é o particípio, e é um verbo regular porque terminou com IED, só relembrando. Os verbos regulares terminam com IED ou ED. E os verbos irregulares, você precisa memorizá-los, que está na lista no nosso livro que eu vou informar. Então, she has not studied English for 10 years. Ela estuda inglês há 10 anos. A forma contraída do has com not é igual a hasn't. Então, she has not studied é igual a she hasn't studied. E a última é a forma interrogativa, que neste caso é composta pelo have ou has. Agora é o contrário. O have e o has, que é o auxiliar, eles ficam na frente. Depois, o sujeito da frase, mais o verbo no particípio. Exemplos. Have we done a lot of work? Então, o auxiliar have, o sujeito we, o done, que é o verbo no particípio, e o complemento da frase. Já fizemos muito trabalho? Outro exemplo. Has, o auxiliar na frente, mais o sujeito, que é o she, started, que é o verbo no particípio, e o complemento, English for 10 years. Has she studied English for 10 years? Ela estudou inglês há 10 anos.